seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, gente. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho porque eu tive que parar de gravar vídeos aqui pro canal. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Miriam, sou mãe da Pietra de 2 anos, sou mãe solo e no momento estou desempregada. Então, gente, a Pietra ficou 26 dias internada. Ela internou no dia 15 de junho, e foi liberada no dia 14 de julho. Isso, acho que foi isso. 14 não. É alguma data assim, gente, eu não me recordo, espera um minutinho. Deixa eu ver aqui. No dia 11, ela foi internada no dia 15 de junho e foi liberada no dia 11. Então, vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu, porque ela ficou internada tanto tempo assim. Gente, pra vocês entenderem um pouco da história dela, por que ela ficou internada esses 26 dias, eu tenho que começar lá no início. Porque a gente tá nessa jornada aí há 1 ano e 7 meses que a gente ficou nessa luta aí. Então, tudo começou quando a Pietra tinha 1 ano e 2 meses. A Pietra tava com diarreia constante e um dia anterior de eu levar ela no hospital, ela deu um episódio de febre de quase 40 graus. Então, eu tava notando a barriguinha dela bem inchada e dura, só que ela tava com diarreia, eu achei estranho. Fui e ela também tava bem amarelinha e pálida. E a Pietra continuou brincando, normal, não reclamando de nada, porque ela, assim, mesmo doente, ela não reclama. Quando ela reclama é alguma coisa muito grave mesmo. Então, eu decidi levar ela no hospital, um hospital particular aqui da minha cidade, que também atende pelo SUS. Só que eu tinha feito o plano dela tinha uns 15 dias, então levei ela no pronto atendimento, no pronto-socorro desse hospital. Chegando lá, eu relatei pro médico, né, que eu tava achando ela pálida, que ela tava com a barriguinha distendida, só que ela tava com diarreia, então eu não tava entendendo e eu tava com medo dela estar desidratada. Os médicos até riram, porque além de tudo, a Pietra tava bem, tava brincando, chamando a atenção de todo mundo, porque ela é assim. Então, aí eles passaram um ultrassom e colheram o exame de sangue dela. Na hora que chegou os resultados dos exames, na sala de ultrassom, o médico já falou: mamãe, ela tá com muito líquido na barriga. Muito líquido mesmo. E o exame de sangue dela chegou e os médicos só falou que ela tinha que ficar internada. Aquilo ali veio o meu desespero, gente. Porque o plano dela tava na carência, não cobria internação ainda. Aí eu fui olhar a questão da internação, perguntei a diária, aí eles me informaram que a diária era R$300 por dia e tudo que era consumido dentro do hospital, desde a seringa até um algodão, era cobrado. Aquilo ali eu entrei em desespero, porque eu tinha acabado de ser mandada embora do meu serviço, estava desempregada e tava ali com ela. Aí o médico foi e falou que ela ia ter que fazer uma tomografia, tinha que fazer isso, aquilo, outro. E eu entrei em desespero, eu não sabia o que eu ia fazer, porque o hospital tava se recusando a internar ela pelo SUS. Que ele poderia fazer isso, mas como eu tinha um plano, eles queriam que eu pagasse a diária dela particular e os exames pelo SUS, mas eu não tinha condição do que fazer. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar e eu tava sozinha, porque lá não tava sinal de telefone, eu não conseguia comunicar com ninguém, então eu não sabia o que fazer, gente. Aí a médica veio, conversou comigo, aí eu falei pra liberar ela, que eu ia pro hospital municipal aqui da minha cidade, que atende pela pediatria, que lá ela internasse ela. A médica falou assim: mamãe, a situação da sua filha é muito grave, ela não pode sair do hospital, porque ela tá com anemia muito grave, ela tá com grau 4 de anemia e vai precisar de fazer transfusão de sangue. Aquilo ali, meu mundo caiu. Gente, como assim? A Pietra tava bem, brincando em casa, eu levei ela no hospital com medo de uma desidratação e ela ia ter que fazer uma transfusão de sangue. Então os médicos se reuniram com o enfermeiro que estava de plantão e falou que não ia liberar a Pietra, que se liberasse, ia liberar com um termo de responsabilidade do hospital, que se ela saísse do hospital e acontecesse qualquer coisa, era responsabilidade do hospital. Então o hospital decidiu internar ela pelo SUS.
Beleza. Então, a Pietra ficou internada, ninguém sabia o que ela tinha, a barriguinha, ela fez a primeira transfusão de sangue dela, e a barriguinha dela inchou mais ainda, e a anemia não melhorou. E foi fazendo ultrassom todo dia, colhendo sangue todo dia para fazer os exames, enviou todos os exames e todos os resultados de exame dela dava negativo, não mostrava nada. Tudo que podia ter pensado ali que causava esse líquido na barriga dela, negativo. E essa dúvida na gente, né, em mim, nos médicos e todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Então, eles decidiram drenar o líquido da barriga dela, para aliviar um pouco, que ela tava com a barriguinha muito inchada, ela tava com 55 diâmetros de largura da barriguinha dela. E ela tinha 1 ano e 2 meses, gente. Então, os médicos decidiram, ela ficou de jejum, teve que ficar de jejum porque era no centro cirúrgico, tinha que ser sedação geral e tudo, com anestesia, beleza. Aí a Pietra foi fazer esse procedimento cirúrgico. Aí não deu 20 minutos, o cirurgião chega desesperado na sala de espera. Mamãe, o que aconteceu com a Pietra? A Pietra sofreu algum acidente porque na barriga dela tem sangue puro. Sim, gente, a Pietra tinha dado hemorragia. Por isso que ela tava com anemia e a distensão toda da barriguinha dela era sangue. Então, eles transferiram ela para UTI. Ela ficou internada 2 dias na UTI para monitorar, para ver se ela tinha... E nisso, antes da cirurgia, eles fizeram outra transfusão de sangue nela. Por quê? Porque ela ainda estava com anemia e eles ficaram com medo de, na hora do procedimento, ela dar outra hemorragia. Então, por segurança, fez essa transfusão de sangue nela. Então, foi 2 transfusões de sangue. Aí, ela foi pra UTI, só que ela continuou estável, continuou bem. Aí, a gente tava aguardando a biópsia do líquido da barriga dela. Aí, quem passou a acompanhar ela foi o oncologista pediátrico. Por quê? Todos os outros suspeitas foram descartadas. Então, o que causava esse líquido na barriga ou era algum cisto que no exame não mostrou nenhum, nem na tomografia e nem no ultrassom. E não era problema com os rins, porque também problema de rins dá esse líquido na barriga. Então, eles partiram para descartar tudo para o processo oncológico, por causa da anemia e do líquido. Então, foi descartado tudo, a Pietra melhorou, a barriga dela diminuiu, assim, sem nada. A anemia dela melhorou, o quadro dela, ela estava estável, ela não estava nem na medicação nem nada, só estava ali por monitoramento e segurança. Essa foi a primeira vez que a Pietra foi internada. A segunda vez, ela tomou a vacina de 1 ano e 3 meses. Aí, ela deu reação à febre, uma febre que não passava. Pietra ficou 2 dias de febre, até que ela começou a dar convulsão por causa da febre. Ela começou a apresentar sintomas convulsivos, aí eu levei ela para o hospital. Chegando lá, o médico, aí fizeram o exame de sangue nela e tudo, constatou alguma infecção, só que não sabe de onde que estava vindo essa infecção dela. Aí o médico falou assim, Miriam, vamos aproveitar que você tá aqui, vamos internar ela e tudo, porque aí a gente faz novos exames, vê como que tá o quadro dela. Aí a Pietra ficou internada mais 8 dias no hospital, pegou uma gripe, eu também peguei a gripe, tava na época do Covid, a gente ficou em isolamento e tudo, e eles queriam fazer uma ressonância nela, só que como era com sedação, ela não podia fazer por causa da gripe, tinha que esperar 15 dias para ela fazer essa ressonância. Então, depois de 15 dias, ela internou de novo para fazer essa ressonância. A ressonância não mostrou nada, só que ela estava com um líquido na barriga moderado e não mostrou mais nada. Então, a gente mais uma vez estava sem resposta. O que a Pietra tinha? Ela estava com um quadro estável, ela não deu mais anemia e só estava com esse líquido na barriga. Aí, a gente continuou o acompanhamento dela durante todo esse ano, fazendo ultrassom, exames de sangue, só mostrava que ela estava com líquido na barriga, até que em fevereiro desse ano, ela mostrou que ela estava com alguma anemia,
Só que não era por causa de alimentação nem nada, só que ela tava com anemia. A gente tava tentando consultar ela com o hematologista para tentar descobrir o que estava acontecendo com ela. Nesse meio tempo da consulta com o hematologista, a Pietra deu febre na escola, chegou aqui em casa reclamando com dor na barriga e na hora de urinar. Aí eu corri com ela pro hospital, que foi agora que ela ficou esses 26 dias internada. Então, eu corri com ela pro hospital, a gente passou a noite no hospital, foi uma tortura, porque ela gritava de dor, ela chorava a noite inteira ali e tava guardando o exame de urina dela e tudo. Só que eu entrei com ela no hospital, era 9 e pouco da noite. Quando deu 3 horas da manhã, o médico do plantão foi tirar o seu tempo de descanso, não viu o resultado de exame da Pietra e eu tinha que aguardar até 6 horas da manhã para ele retornar. Só que o médico não retornou 6 horas da manhã, gente. Ele já encerrou o plantão dele e foi embora. Eu teria que esperar até 7 horas da manhã para ver o exame da Pietra para ver se ia passar alguma medicação para ela e a febre dela. Só o efeito do remédio ali que abaixava e voltava a febre. A febre dela estava recorrente, ela reclamando de dor. Aí eu fui num outro consultório que tinha uma outra médica, um anjo na nossa vida, e graças a Deus eu fiz isso. Eu entrei chorando no consultório, pedi ela para avaliar o exame da Pietra, porque a Pietra tava chorando muito. E ela falou assim, eu vi ela chorando ali no corredor, mas eu achei que vocês iam ficar, porque eu olho mais os resultados de exame de quem tá para ser liberado. Aí ela falou assim, você pede as meninas para trazer o prontuário dela que eu vou avaliar ela para você. E nisso, a médica falou assim, o que o outro médico falou? Eu falei assim, então, ele só passou o exame pra ela, deu um remédio pra gases, porque ela tava com a barriguinha inchada, e remédio pra febre. Só que, doutor, eu expliquei pra ele que ela tem um caso de ascite, que a gente tá aí 1 ano na luta do diagnóstico e tudo, que por isso também que eu trouxe, que ela tava reclamando de dor abdominal e tudo. Ela falou assim, como assim? Eu vou avaliar ela toda de novo. Então, avaliou a Pietra toda de novo, fez todos os exames nela e tudo, e falou assim, não, ela não pode sair do hospital. Eu vou pedir internação dela pra gente tentar chegar num diagnóstico dela aí. Porque caso de ascite, tem que ter um diagnóstico. Nunca vi nada disso em toda a minha carreira. E todos os médicos que faziam ultrassom da Pietra falavam, como assim? Não chegou em nada? Como assim? Não sabe? É a primeira vez que eu fico sabendo disso. E os médicos falando que nunca tinha visto nenhum caso igual dela. Nenhum estudo mostrava, que todos os estudos que mostravam era caso de problemas renais que causava essa ascite, que a ascite é o líquido na barriga, líquido livre dentro da barriga. Então, ela pediu um exame de sangue da Pietra e um ultrassom. O exame de sangue dela estava normal e a ultrassom dela mostrou que ela estava com infecção de urina. E o exame de urina dela não acusou infecção nenhuma. Só que eles estavam suspeitando que ela estava com apendicite. Então, a gente estava aguardando nesse hospital municipal a avaliação do cirurgião. Só que o cirurgião de plantão já tinha passado, pouco antes dela internar. Então, ele ia passar só no outro dia. E nisso ela chorava de dor e tudo, e eles colocaram ela de jejum. Só que a gente estava guardando uma transferência dela do municipal para o outro hospital, que é o que ela internou das outras vezes, porque lá os médicos já conheciam o caso dela e tudo. Então a gente conseguiu essa transferência e a gente foi para outro hospital lá. Os anjos que acompanhou ela esse tempo todo tava lá e tudo, e falou assim, mãe, a gente não vai liberar a Pietra enquanto a gente não descobrir o que ela tem. Então ela ficou lá, ela tomou antibiótico, melhorou a anemia, melhorou a infecção de urina dela, só que o exame de sangue dela mais uma vez deu que ela tava com anemia, a barriguinha dela voltou a inchar. Então quer dizer que ela teve outro sangramento. Só que não foi muito grave, igual da primeira vez, não precisou de fazer transfusão nem nada, mas ela ficou com a barriguinha bem inchada
e fizeram todos os exames de novo, todos os exames acusavam a mesma coisa, só que ela tava com líquido na barriga, com sangue, né, na barriga. Então, eles queriam fazer um exame que chama paracentese, que é nada mais do que pulsionar o líquido da barriguinha dela para fazer exame. Aí fez esse procedimento e o cirurgião puncionou, na hora que puncionou era sangue puro na barriga dela. Tudo aquilo ali era sangue. Ele me mostrou, gente, é uma cena horrível, horrível, que eu vi, tipo, sangue saindo da barriga da minha filha. Então, constatou que ela tava com sangue de novo, que ela tinha dado uma outra hemorragia e que ia esperar a biópsia desse líquido para ver se não tinha nenhuma célula oncológica, que é cancerígena, né? Aí foi. Nesse meio tempo, eles queriam enviar a gente para BH, que é a capital aqui, que eu moro no interior de Minas Gerais. Só que eu tava com muito medo de ir pra lá, porque lá eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém lá. É 4 horas de viagem aqui da minha cidade. Eu sem dinheiro na conta, sem dinheiro na mão, só pela misericórdia de Deus. E nisso já se passaram 15 dias e tudo. Aí a última coisa que eu estava esperando era uma ressonância para ver se mostrava alguma coisa. E novamente na ressonância não mostrou nada. Só que tinha aumentado o sangue da barriga dela e que estava com sangue ali na barriga. Então eles resolveram fazer uma cirurgia exploratória nela, que é aquela por vídeo, que faz 3 furinhos na barriga e um corte no umbigo. Aí até então eu tava tranquila nessa cirurgia e tudo, até que o cirurgião veio conversar comigo e falou: mamãe, você já entregou na mão de Deus? Por quê? É uma cirurgia arriscada, a gente não sabe o que vai encontrar, o que vai ser, a gente tá andando no escuro. Aquilo ali acabou. Eu só pedi a Deus pra não tirar ela de mim, pra me entregar minha filha de volta, e foi isso. Então, 2 horas depois da cirurgia, o cirurgião me chama para conversar. Até que ele veio com uma boa notícia que a Pietra estava com um cisto extenso na barriga, que todo o volume da barriga dela era um cisto e que a gente não conseguia identificar esse cisto porque ele era muito grande. Então, o cisto estava aqui, a parede do abdômen dela estava assim, colado com o cisto. Então, os exames só mostravam o que havia dentro do cisto. E na hora de pulsionar, que pulsionou sangue também, furava direto o cisto e pulsionava o sangue que estava dentro dele. E é um tipo de cisto que dá no sistema linfático, que quando o corpo da pessoa não consegue liberar aquilo ali, ele vai lá, cria cisto, e o cisto dela alimentava por sangue. Então era por isso que ela dava esses episódios de anemia, por fato dela ser muito pequena e o cisto ser muito grande, aí causava essa hemorragia, que ele drenava o sangue do corpinho dela para ele. Então, graças a Deus, a gente chegou num diagnóstico. Eu tava esperando o resultado da biópsia dela sair para ver se não tinha nada maligno, se não tinha nenhuma célula cancerígena. Os médicos me acalmaram, falou que possivelmente não tem nada, porque esse tempo todo ela não apresentou mais nada, não apresentou nada de grave, não teve nenhuma piora, porque se tivesse alguma coisa cancerígena, ela tinha apresentado uma piora. E segunda-feira agora, dia 7, ela tem consulta com o médico para mostrar o resultado dessa biópsia. E eu venho contar aqui para vocês depois. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo muito difícil para mim, contando esse testemunho, esse milagre na vida da Pietra. Mas que eu precisava compartilhar e falar. O caso dela vai ser publicado porque os médicos só pensavam que era uma coisa e era outra coisa completamente diferente. Não tem nenhum caso igual o dela publicado ainda, não foi publicado, pode ter acontecido, mas não foi publicado ainda. Então, os médicos pediram autorização para publicar,
para servir de alerta para os outros médicos, para servir de referência também. Então, graças a Deus, a Pietra está ótima. Ela precisou fazer um corte maior na barriguinha dela, porque o cisto era muito grande, não sabia para aquele cortezinho dar vídeo. Mas, fora isso, ela está ótima. O médico falou assim que ressecou o cisto quase todo, que deixou bem pouquinho e que possivelmente não volta. Pode acontecer, mas é muito raro de acontecer. Então, bola pra frente, vida normal daqui pra frente. Então foi isso, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com alguém. E beijinho e obrigada por assistir até aqui.